da Manhã. Brasília. Entrevista. Pois é, temos falado nos últimos dias sobre a importância da vacinação, falamos bastante sobre a campanha nacional de multivacinação, que obviamente é feita em todo o país e que passou aí por um dia especial no último sábado, o dia D, quando pouco mais de 20 mil crianças e adolescentes de até 14 anos foram vacinados, atualizaram os cartões de vacina. Só que esse índice ficou muito aquém do esperado e o Distrito Federal, assim como outras regiões do país, está tendo dificuldade de alcançar a população, encontrando resistência quando o assunto é a multivacinação. Para falar um pouco sobre isso, a gente recebe agora a Joana Castro, ela que é responsável técnica pela vigilância da poliomielite na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Joana, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bom, queria começar te perguntando a que a gente pode atribuir essa resistência, essa baixa procura dos pais e responsáveis para que os seus filhos possam ser imunizados nesse momento agora, especialmente depois da gente ter falado tanto ao longo da pandemia da importância da vacina. Exatamente. A gente está encontrando muita resistência, receio para a vacinação e isso é muito preocupante. Porque a vacinação, ela previne contra doenças graves, que podem levar até a morte. A gente tem, assim, uma das questões é que a gente acaba sendo refém do nosso próprio sucesso. O que quer dizer isso? As vacinas conseguiram eliminar doenças graves do nosso território. Então, a gente tem o exemplo da poliomielite, do sarampo até 2016. Então, quando as pessoas não têm a vivência mais dessa doença, as pessoas não veem a necessidade de se vacinar. E isso é assim, é uma contradição. Porque a doença só foi eliminada por causa da vacina. Então, se a gente interrompe o fator que fez a doença ser eliminada, que é a vacina, a chance dessa doença voltar para o nosso território é muito grande. Então, a gente tem essas questões, né? A vacinação da Covid, que ela veio de uma maneira emergencial e graças à vacinação, hoje a gente não está naquele momento de caos da pandemia que a gente viveu em 2020, 2021, mas causa muito receio na população. Esse fato de ter vindo de forma emergencial, mas é o que tinha para ser feito naquele momento e é o que deu o resultado. Joana, a pandemia fez com que muita gente ficasse em casa e aí, de fato, se atrasou um monte de coisa na vida, incluindo colocar a caderneta de vacinação dos filhos em dia. É um exemplo. Mas deixa eu entender, vocês estão percebendo que essa avaliação negativa que muita gente fez da vacinação contra a Covid, isso contaminou também o que se pensa sobre as outras vacinas? Tem gente com medo de dar vacina de poliomielite para o seu filho? Exatamente. Acaba que esse pensamento voltado para um imunobiológico, para uma vacina, ele se alastrou para as demais. E as demais, o que pesa muito é essa questão da gente não ver mais a doença. O aspecto do isolamento social, como você mencionou, também contribuiu muito para a diminuição da incidência de doenças que são transmissíveis. Então, se a pessoa está em casa, as escolas foram fechadas, uso de máscaras, isso daí são medidas que elas interferem não só para a Covid, mas também para as outras doenças transmissíveis. Então, a partir do momento que eu não vejo, que eu não estou vivenciando essa realidade, as pessoas têm o pensamento de que eu não preciso vacinar. Mas é um paradoxo. É exatamente o contrário, porque estamos voltando à nossa vida normal. Estamos voltando às escolas, ao trabalho, a máscara já não é mais obrigatória em ambiente aberto. Então, a gente precisa estar prevenido e isso se faz por meio das vacinas.
Joana, tem um dado aqui muito impressionante que a própria Secretaria de Saúde passou, que foi o seguinte: mesmo com esse dia D, esse mutirão que aconteceu no último sábado, o DF atingiu só 11% da população de 1 a 4 anos vacinada. Eles que são, por exemplo, o público-alvo da vacinação contra a pólio. Então, é realmente um índice bastante preocupante, sendo que a gente sabe que a meta nessas campanhas geralmente é imunizar de 90% a 95% do público, então falta muito chão ainda pela frente. Agora, eu queria que você falasse para a gente quais são as vacinas que estão disponíveis para esse público infantil, de adolescentes, que estão sendo menos procuradas, mas que estão aí disponíveis e que os pais podem conferir, por exemplo, agora nos cartões de vacinação para checar se estão em dia ou não. Tá. Eu só quero ressaltar isso que você falou. A gente está com a campanha de multivacinação e a campanha da poliomielite desde o início do mês, dia 8 de agosto, sendo que dia 20 tivemos o dia de mobilização nacional, que foi o dia D. Essa campanha ela vai até o dia 9 de setembro, mas é importante ressaltar que a campanha é um momento de mobilização, de sensibilizar as pessoas que estão tão resistentes a irem aos postos receber as vacinas. Então, assim, as vacinas vão continuar sendo disponíveis, mas vamos aproveitar esse momento, que é um momento específico para verificação do histórico vacinal e em relação à poliomielite. A gente tem um risco muito grande de retorno dessa doença no nosso território. Eu só vou dar uma informação aqui que foi bem alarmante para a gente, da vigilância epidemiológica, que foi identificado há aproximadamente um mês um caso de poliomielite dessa doença nos Estados Unidos, em Nova York. E é uma região que não tinha mais detecção dessa doença, assim como o Brasil. Então, da mesma forma que chegou aqui na região das Américas, né, vindo ali pelos Estados Unidos, Nova York, essa doença pode vir a aparecer no Brasil. Então, precisamos vacinar. As vacinas que estão disponíveis na campanha de multivacinação são todas as vacinas do calendário de vacinação. Então, a gente tem vacina que o bebê recebe ao nascer. Algumas horas de nascimento, o bebê já tem vacina para receber, que é a vacina contra tuberculose de formas graves e hepatite B. E aí, no decorrer da infância, da adolescência, também temos várias vacinas. Então, se eu for nomear aqui, a gente precisa de muito tempo, assim, para falar dos nomes das vacinas, que são várias doses. Mas falando das doenças que elas previnem, que eu acho que é até uma informação mais importante para a população, a gente tem vacina contra meningite, contra hepatite, difteria, tétano, sarampo, rubéola, diarreia. Hoje a gente não vê mais criança morrendo de diarreia, mas nos anos passados, antes da vacina oral de rotavírus humano, as crianças morriam de diarreia. Então a gente tem vacina contra a diarreia provocada pelo rotavírus humano, contra a pneumonia. Então temos várias vacinas, são todas do calendário de vacinação. Joana, você fala um pouquinho pra gente da poliomielite, dessa doença, o que ela causa, o que ela provoca, quais são os sintomas, o que pode acarretar, para quem está nos ouvindo que ainda não levou o seu filho para tomar a vacina, tenha a real consciência do que a gente está falando. Claro. A doença poliomielite, ela é uma doença que pode até matar. Ela afeta a musculatura. Então, é um vírus que infecta a pessoa, mais comumente crianças, porque a doença ela tem até um sinônimo, que é paralisia infantil.
Então, essa doença ela afeta mais crianças, mas pode afetar o adulto também. Ela é transmissível, então a partir do momento que eu tenho uma pessoa doente, ele pode transmitir por uma criança, por um adulto, por via oral. A gente tem uma via mais comum de transmissão, que é a via fecal-oral. Então, esse vírus ele é um enterovírus, ele passa pelo intestino e é eliminado nas fezes. A partir do momento que eu não tenho um saneamento básico adequado, esse vírus ele pode atingir o ambiente e contaminar outras pessoas. E qual que é o sintoma? Ele pode, né, igual eu mencionei, pode causar até a morte se atingir a musculatura respiratória, por exemplo. A gente respira por causa de movimento de músculo. Então, se ele atinge a musculatura respiratória, causando uma paralisia, o músculo para de movimentar, a pessoa vai parar de respirar. Então, se não tiver um cuidado adequado, oportuno, essa pessoa pode morrer por causa da doença. Outro afecção, né, uma consequência muito comum, o óbito não é tão comum, mas pode acontecer. Outra sintoma muito comum é a paralisia das pernas, dos braços, e vale ressaltar que essa paralisia ela não resolve. A partir do momento que paralisou, que o membro parou de funcionar, ou perna ou braço, mais comumente são as pernas, ela não volta mais a movimentar. Então, se é uma criança que contraiu a paralisia infantil, ela vai passar a vida inteira dela com aquela perna com pouco movimento, a perna fica mais fina, torta. Então, isso compromete a vida inteira da pessoa. Tá aí. Bom, essa foi a Joana Castro, responsável técnica pela vigilância da poliomielite da Secretaria de Saúde do DF, a quem a gente agradece muito a participação, os esclarecimentos. Quero aproveitar para deixar aqui o registro, né, de que a lista completa com as vacinas disponíveis de segunda a sexta-feira em mais de 120 postos de todo o DF está disponível no site saude.df.gov.br/locais de vacinação. Joana, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Eu que agradeço e reforço a necessidade de toda a população ir aos postos. A orientação, inclusive, a campanha é para criança e adolescente, mas o pai que vai levar também leve o cartão de vacinação para o profissional orientar direitinho, caso ele precise de alguma vacina. Obrigado, Joana. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigada. 8h30, a gente vai de intervalo, daqui a pouco tem mais Nova Manhã, comigo Diego Amorim e Ariane Bittencourt. Na volta do intervalo, todos os detalhes atualizados sobre as eleições 2022 aqui no Distrito Federal. Não sai daí.